Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Olá, é muito bom estar de novo com vocês. Bem-vindos ao nosso TJS. Aqui tem informação com credibilidade. Confiram aí agora alguns dos destaques de hoje. Encontrado em Governador Valadares, corpo de jovem assassinado e jogado no Rio Doce. Maus tratos a animais. Como denunciar? Polícia Militar de Caratinga faz esclarecimentos. Extensão elétrica usada para carregar celular explode e provoca incêndio em Governador Valadares. Ultrapassagem proibida pode ter causado acidente envolvendo 3 veículos em Caratinga. Pai e filha morrem em acidente envolvendo carretas e caminhões em Minas. E veja também golpes no setor imobiliário. Advogado dá dicas sobre o que se pode fazer para não ser enganado. Estes e outros assuntos você confere comigo daqui a pouquinho. O TJS que está começando em 2 minutos. Olá, tudo bem? Estamos voltando com o nosso TJS. Golpes há de todo tipo, não é? São tantos que fica até difícil enumerar. Um setor que é terreno fértil para a ação de enganadores é o imobiliário, sabia? Venda de imóvel que não existe ou em condições bem diferentes das anunciadas em propaganda. É mais comum do que se pensa. A partir desta edição do TJS, iremos apresentar tópicos esclarecedores sobre o assunto. Com o renomado advogado especialista em direito imobiliário, Lucas Rafael Sampaio, com escritório em Salvador, na Bahia, ele falou com exclusividade sobre o assunto ao nosso telejornal. Olá, amigos da rede Sistec. Meu nome é Lucas Rafael Sampaio, eu sou advogado imobiliário e neste programa eu vou ajudar vocês ensinando algumas técnicas para vocês não caírem em golpes do setor imobiliário, golpes envolvendo compra, venda e locação de imóveis. Primeiro questionamento: quais são os sinais mais evidentes para evitar cair em golpes de imóvel inexistente anunciado para venda? Bom, esse golpe é mais comum quando as pessoas adquirem imóveis à distância, não estando fisicamente no local ou não conhecendo fisicamente o imóvel que foi posto à venda. Geralmente, existem falsários que disponibilizam sites na internet forjando imobiliárias ou forjando anúncios com fotos de imóveis à venda em locais que o comprador jamais irá. Acredite, é comum pessoas comprarem imóveis à distância. Não faça isso. Se você tiver uma necessidade de comprar um imóvel à distância, não podendo se dirigir ao local para verificar a veracidade, procure um corretor de imóveis local ou um site de uma corretora de imóveis, de uma imobiliária local. Se você ainda assim estiver duvidando ou quiser verificar mais uma vez, você pode buscar, questionar o nome e o registro no CRECE do corretor. CRECE, Conselho Regional de Corretores Imobiliários, cada estado tem um CRECE, e você pode buscar o nome e o registro para ver se essa pessoa de fato é corretor. A partir daí, você pode iniciar uma negociação minimamente segura. Isso não quer dizer que você está comprando um imóvel seguro. Isso é 5% do que você deve verificar na compra de um imóvel. Outro risco apontado pelo Dr. Lucas Sampaio é a aquisição de imóvel com pendências na justiça. Seguramente eu digo a você, se você de fato quer comprar um imóvel, busque uma ajuda de um especialista. Eu vou ensinar você a buscar técnicas de você buscar se esse imóvel tem alguma pendência judicial. Mas isso não, por si só, não garante que você esteja fazendo uma compra segura. São muitos requisitos, esse é um deles.
Você deve inicialmente saber de fato quem é o proprietário desse imóvel, o nome dele completo. A partir daí você pode fazer uma busca no Tribunal de Justiça do estado em que você está comprando um imóvel. Isso por si só não lhe garante uma venda segura. Por quê? Porque essa pessoa pode ser réu em algum processo em outro estado da federação e você não vai ter condição sozinho de sair procurando em todos os tribunais de justiça. Então eu recomendo que você pode verificar, mas o ideal é que você busque uma assessoria de um profissional especializado para ele garantir uma aquisição mais segura. Imóvel ofertado com preço abaixo do mercado também é um perigo? Segundo o advogado, ele pode não ser o que você espera. Quando eu era criança, minha avó sempre me dizia: meu filho, laranja madura na beira da estrada, ou tá podre ou tá bichada. Então você, vendo um imóvel com um valor muito abaixo do que seria o mínimo ou da média, desconfie. Busque sempre um apoio de um corretor de imóveis da sua confiança ou de um advogado especializado, que pode inclusive entrar em contato ou fazer a verificação deste imóvel, se for uma casa, descobrir, às vezes tem problemas na rua, às vezes tem problemas na vizinhança, às vezes o imóvel foi tombado, ou esse imóvel pode ter sido condenado pela Defesa Civil. São inúmeras situações que podem fazer com que este imóvel tenha o seu valor de mercado depreciado. E você, a olho nu, apenas com o anúncio, o valor ali, você pode desconfiar, mas você não tem como saber exatamente o que acontece. Ou pode ser, de fato, uma oportunidade. Isso não é descartado. Às vezes, uma pessoa pode estar numa situação de dificuldade financeira, ou uma família em situação de inventário, e precise daquela venda para pagar as dívidas deixadas pelo seu ente querido falecido. São muitas questões que podem vir à tona, mas de imediato acenda a luz amarela, desconfie. Na próxima edição do TJS, continuaremos ouvindo os importantes esclarecimentos do advogado Lucas Rafael Sampaio sobre esse palpitante tema, os golpes no setor imobiliário. Fique ligado. O município de Joanésia é o recordista de casos confirmados de febre oropouche em Minas Gerais. A informação é de que 3% da população foi infectada. O dado é da Secretaria Estadual de Saúde. Segundo a Secretaria, apenas de 7 a 14 deste mês, o número de casos de febre oropouche confirmados em Joanésia pulou de 96 para 139, um aumento de 44%. Assim, dos 4.476 habitantes do lugar, 3% foram infectados. No Vale do Aço, outras localidades também têm registrado casos confirmados da doença em grande número. Coronel Fabriciano tem 30 casos, Timóteo 15, em Ipatinga 3. A febre oropouche é transmitida pelo mosquito popularmente conhecido como maruim ou mosquito pólvora e tem sintomas parecidos com os da dengue: dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia. A doença não tem alta letalidade. O Brasil foi o único país do mundo a registrar recentemente a morte de 2 pessoas causada pela enfermidade. Suspeita-se que a febre oropouche possa afetar perigosamente as gestantes, causando o nascimento de bebês com hidrocefalia. E a polícia investiga a morte de uma médica que se exercitava em uma academia de ginástica da capital. A mulher de 26 anos corria em uma esteira quando passou mal e caiu. Pouco depois, já estava morta. O fato ocorrido na terça-feira foi divulgado pela polícia somente nesta quinta. A academia onde a médica se exercitava publicou nota lamentando a morte dela. A mulher frequentava um curso de especialização em oftalmologia na Santa Casa de Belo Horizonte. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta última terça-feira as novas regras do Imposto sobre Heranças, uma das etapas da reforma tributária no país. Com isso, é esperado um aumento no valor desse imposto a partir de 2025. Na reportagem a seguir, um especialista dá dicas que podem ajudar quem não deseja passar aos herdeiros essa despesa a mais. A reforma inclui mudanças no imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação.
tributo estadual que deve ser pago por todas as pessoas ou empresas que receberem bens ou direitos. Hoje, 11 estados usam percentuais fixos. Em Minas Gerais, o índice é de 5%. A proposta da reforma tributária altera essa regra e estabelece uma só taxação no país, a progressiva, com limite de até 8%. Este advogado alerta, no entanto, que projetos de lei em análise no Congresso ampliam a base de cálculo. Um deles eleva o teto para 16%. Essa possibilidade levou muitas famílias e empresas a anteciparem a herança. Pessoas físicas, as pessoas jurídicas, né, elas podem, de forma antecipada, né, planejar essa sucessão através dos instrumentos de doação, né? A doação é um ato que se pratica em vida, logicamente, e é um ato que permite essa organização do patrimônio, evitando os problemas naturais de inventário, que a gente sabe que ocorrem. A princípio, doações realizadas antes da vigência da nova lei ficarão sujeitas a uma carga tributária menor. A regra passa a valer a partir de 2025, por isso é importante planejar essa doação com tempo. A recomendação não vale apenas para grandes fortunas. Transferências de imóveis, terrenos e bens ficam mais caras e complicadas com custos como advogados, inventário e impostos. Não é uma preocupação para quem tem grandes fortunas ou grandes patrimônios, não é. É uma preocupação que deve ser de todos que têm algum tipo de patrimônio que possa ser transmitido, seja por inventário, seja por doação. Outra alteração prevista na reforma tributária é sobre o local de residência do falecido. Com a mudança, o herdeiro fica impossibilitado de indicar o local de abertura do inventário na transmissão dos bens. Hoje, advogados levam os processos para estados com alíquotas menores. Alexandre é executivo de uma grande rede de supermercados. Ele liderou o processo de transição na empresa familiar e recomenda planejamento. Uma coisa é quando os fundadores estão aqui conosco, né? E outra, mais para frente, pela ordem natural das coisas, da vida, né? Certamente, os mais jovens ficando, se isso cai, né? Num formal de partilha, né? Numa herança a ser dividida, provavelmente a chance de conflito é maior. Veja a seguir: ultrapassagem proibida pode ter causado acidente envolvendo 3 veículos em Caratinga. E já estamos de volta. Obrigado a você por participar aqui do TJS, ok? O motorista de uma carreta que transportava minério capotou em um barranco nesta quinta-feira, na BR-262, em Luz, na região centro-oeste do estado. O motorista morreu. O acidente foi por volta das 5 da manhã. O barranco no qual a carreta capotou tem cerca de 10 metros de altura. O homem que morreu, motorista do veículo, tinha 33 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carreta seguia de Araxá para o distrito de Lobo Leite, na zona rural de Congonhas, também no centro-oeste do estado, quando saiu da pista e caiu no barranco. A cabine do motorista ficou destruída. O condutor era de Itaúna, ficou preso às ferragens e teve o corpo resgatado por bombeiros militares. Pai e filha, o primeiro de 79 anos e ela, de 43, morreram juntos na noite da última terça-feira, após a carreta em que estavam, transportando andaimes e caixas plásticas, se envolveu em um acidente com mais 3 veículos, outra carreta e 2 caminhões, na BR-262, em Nova Serrana, região centro-oeste de Minas. O idoso era o motorista e a filha, sua passageira. O condutor teria invadido a contramão, atingindo os outros veículos que vinham em sentido contrário. Ambas as vítimas eram de Bicas, na zona da mata. Na violenta colisão, morreu também o motorista de um caminhão carregado com alho, com placa de Juiz de Fora, de 51 anos. As vítimas ficaram presas às ferragens e tiveram que ser resgatadas com a utilização de técnicas e equipamentos especiais
por bombeiros militares de Nova Serrana. Conseguiram sobreviver o condutor da outra carreta envolvida, que transportava óleo de soja, de 39 anos, e do segundo caminhão, que levava telhas de barro, de 34 anos. Eles não tiveram nenhum ferimento. Um Gol, um Fiat Palio e uma picape Strada envolveram-se em um acidente na manhã desta quinta-feira em trecho da BR-116, que passa pelo bairro Zacarias, em Caratinga. Segundo apurado no local, o condutor de um dos carros teria invadido a contramão. Um grande susto e alguns prejuízos foi o que tiveram os envolvidos nas colisões. A dinâmica dos fatos foi a seguinte: o Gol e a picape seguiam do bairro das Graças para o centro da cidade e o Palio em sentido contrário. Os indícios na pista eram de que o Palio teria invadido a contramão, causando o acidente. Essa foi a versão sustentada pelo condutor do Gol. Olha, eu vinha para Caratinga, quando eu destampei na curva aqui, o Palio ultrapassando um caminhão na contramão, tirei o máximo que podia, mas ele pegou na minha traseira, rodei e ele acabou pegando a caminhonete que vinha atrás também. Foi isso que aconteceu. As colisões provocaram danos significativos nos veículos, mas nenhum dos condutores se machucou. A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local para controlar o trânsito, já que os carros ficaram parados em posições perigosas na pista. Como não houve vítimas, o registro da ocorrência ficou a cargo da concessionária da rodovia, a Eco Rio Minas. Um comerciante escapou de um atentado a tiros no distrito de Vila Nova, em Manhuaçu, nesta quarta-feira. Ele correu ao perceber que estava na mira de indivíduos que se aproximavam dele em uma motocicleta. A polícia investiga o caso e não se sabe ainda a motivação do ataque. O tenente Bruno Eifer, da PM de Manhuaçu, deu detalhes do fato, falando à reportagem do jornal Tribuna do Leste, de Manhuaçu. O proprietário do estabelecimento aí já estava chegando para abrir o seu estabelecimento comercial quando percebeu a aproximação de duas pessoas em uma motocicleta. Ele disse que fitou os olhos nesses dois indivíduos, né, que estavam se aproximando rapidamente dele ali, e aí percebeu que o garupa estava sacando uma arma de fogo. Nesse momento ele já começou a correr, atravessou para o outro lado da rua, e aí como os motociclistas tiveram que fazer uma manobra de retorno, ele acabou ganhando um pouco mais de tempo para o deslocamento ali. Eles continuaram correndo atrás dele na motocicleta. Ele conseguiu passar próximo a um outro estabelecimento que vende produtos agrícolas, e aí nesse local eles efetuaram 4 disparos de arma de fogo. Aí lá nesse comércio, né, graças a Deus ninguém foi atingido, mas tem marcas lá em sacos de ração, na portão do estabelecimento, tem marcas aí dos disparos de arma de fogo. A vítima, né, conseguiu continuar correndo, entrou dentro de um supermercado, e aí os autores o perderam, né, não conseguiram mais completar aí o seu intento, que provavelmente era de tirar-lhe a vida. Eles fugiram sentido Manhuaçuzinho. Então, a comunidade pode colaborar com o nosso trabalho via 190 e via 181, que são os nossos telefones de emergência aí, e o Disque Denúncia unificado, para trazer mais informações para a gente conseguir chegar à autoria desse delito e prender esses autores. Veja a seguir: maus tratos a animais. Como denunciar? Polícia Militar de Caratinga faz esclarecimentos. Olha, em Bom Sucesso, centro-oeste de Minas, o homem vinha mantendo a ex-companheira dele em cárcere privado. Segundo descobriu a Polícia Civil na localidade. Além disso, a estuprava e a obrigava a cozinhar para ele. Os crimes vieram à tona como resultado de investigação da polícia sobre o desaparecimento da mulher. O casal, que tem 2 filhos, já tinha registros anteriores de desentendimentos. Foi descoberto que o homem abordou a mulher no momento em que ela se dirigia para uma igreja e a obrigou a seguir com ele até sua propriedade rural, sob ameaças a ela e à família dela. Lá, mantinha a ex trancada dentro de casa, sem poder se alimentar, e ainda a violentava.
O autor conseguiu fugir quando da chegada da polícia, que libertou a vítima do cárcere privado. Ele teve a prisão preventiva decretada. A quem denunciar uma situação de maus tratos a animais, você sabe? A pergunta veio à tona a partir de reclamações de protetores de animais, de Caratinga, em relação ao papel da Polícia Militar nessa questão. Estima-se que em todo o Brasil existam cerca de 30 milhões de animais abandonados, com os cães no topo do ranking. Em Caratinga também, essa é uma situação comum. E mesmo às vezes tendo dono, o bicho, seja cão ou gato, não recebe o tratamento correto. Pior, costuma sofrer agressões físicas e psicológicas de quem deveria cuidar dele. Na cidade, muitas denúncias de maus tratos a animais têm sido feitas à Polícia Militar. E alguns vêm se queixando de uma suposta negligência da corporação no atendimento a elas. Mas seria mesmo função da PM resolver essas questões? Situações. A Polícia Militar ela trabalha com policiamento preventivo e com policiamento repressivo em relação a delitos que ocorrem, né? Crimes. O que nós precisamos diferenciar nesses casos aí? Como policial militar, eu não sou habilitado, eu não sou credenciado a afirmar que há um maus tratos ou a que há simplesmente um abandono, porque eu não sei qual que seria o tempo que a pessoa deixou esses animais. Então, tem uma série de situações que devem ser pontuadas. Para tanto, existem órgãos especializados, inclusive existem órgãos municipais, existem órgãos estaduais, como você bem disse, existem pessoas de boa vontade, a gente acredita que de bom coração, que tem aí a ideia de estar trabalhando nessa situação. A Polícia Militar, ela atua quando efetivamente é caracterizado um crime. E para que seja caracterizado um crime, há a necessidade de uma avaliação de um profissional de saúde animal, de um veterinário, para verificar ali as condições dos animais, para caracterizar um abandono. Lembrando que esse acionamento feito por populares ou feito por pessoas de boa vontade ligadas a institutos de proteção de animal, ele deve ser feito de uma forma técnica. Né? Ligar 190 e atribuir uma competência para a Polícia Militar dentro de toda a gama de demandas que nós temos é muito fácil. Né? Só que efetivamente ir lá, cumprir o papel, fazer o que tem, e aí comprovando-se que houve, não, os animais estão em situação de desnutrição, os animais estão em situação de inanição, os animais estão em situação de risco ali à integridade delas, caracterizaria sim um crime, a Polícia Militar agiria nesse caso. Tenente Lessa também destacou serem as demandas da Polícia Militar na cidade muito complexas, o que a impede de atender a tantas ocorrências que lhes são colocadas, como as de denúncias de maus tratos a animais. Estão em situação de inanição, os animais estão em situação de risco ali à integridade delas, caracterizaria sim um crime, a Polícia Militar agiria nesse caso. Claro que fazendo frente a todas as demandas que ela tem de acordo com a disponibilidade dos recursos. Né? Inclusive, por exemplo, nessa data desse acionamento, nós tivemos agora há pouco realmente um acionamento relacionado a esse fato. Contudo, a pessoa nos passou que procurou outros órgãos que teriam uma competência até um pouco mais técnica em relação a esse atendimento para fazer um atendimento mais efetivo e foi repassado para ligar 190. Gente, infelizmente, o 190 nós não resolvemos tudo. Né? Nós fazemos o possível porque nós trabalhamos em prol de aumentar a qualidade de vida das pessoas, sempre. Esse servir e proteger é o lema da Polícia Militar e nós nunca nos furtamos a isso. Mas durante a ligação nós estávamos em atendimento de outros crimes mais graves, estupro, outros crimes de roubo, um homicídio consumado, né, que nós gravamos agora há pouco. Então, assim, as pessoas têm que entender que, infelizmente, nós não temos uma viatura disponível o tempo todo e para fazer, principalmente, frente a demandas que são de outros órgãos, né? A mesma pessoa que talvez fez esse acionamento, será que ela fez o acionamento ao órgão municipal responsável? Né? Esse órgão direcionou para a Polícia Militar? Por que foi direcionado para a Polícia Militar? A gente tem que verificar isso aí, porque talvez, inclusive, esteja havendo aí uma questão de... a pessoa está repassando o problema para frente de
uma cultura que a gente tem de que a polícia vai resolver tudo. Nós fazemos o possível para resolver todas as demandas que nos chegam, dentro da nossa capacidade técnica. Tenente Lessa reforça. Lembrando, não foi a Polícia Militar que abandonou os animais no local, se é que eles estão abandonados. Não é a Polícia Militar que faz esse primeiro atendimento, isso deve passar por outros órgãos, e a Polícia Militar jamais se furtaria a atender qualquer demanda que fosse, tendo ela disponibilidade para fazer esse atendimento. Como eu disse, não é simplesmente ligar 190 e atribuir culpa porque ligou 190. Passar o problema para frente não resolve o problema. Tome você as suas responsabilidades ou haja de acordo com aquilo que você pode fazer. Extrapolou o que você pode fazer, aí sim acione. O corpo de um jovem crivado de tiros foi localizado boiando no Rio Doce, em um sítio no bairro Veracruz, em Governador Valadares. A vítima foi identificada como Daniel Batista Júlio, de 19 anos, que estava desaparecido. A família dele o procurava e disse à polícia saber que ele havia sido assassinado e jogado no rio. O cadáver, que estava próximo à margem do rio, foi resgatado por bombeiros militares, acionados por populares que o avistaram. Segundo o apurado, o rapaz assassinado era envolvido com o tráfico de drogas. Não se conhecem ainda a autoria e a motivação do crime. Um curto-circuito em uma extensão elétrica provocou um incêndio que destruiu uma casa em Governador Valadares nesta quarta-feira. O acidente ocorreu no bairro Santos Dumont 2. Segundo informado pelos moradores, a extensão tinha um carregador de celular conectado a ela. Estava sobre uma cama. Presume-se que uma explosão do aparelho tenha iniciado as chamas. O fogo se alastrou rapidamente do colchão para outros objetos e destes para o forro de PVC da residência, que acabou inteiramente destruída. No mesmo lote, nos fundos, havia outra casa que não foi alcançada pelo incêndio. Bombeiros compareceram ao local e controlaram as chamas. Felizmente, ninguém se machucou, mas os moradores foram socorridos e encaminhados para atendimento médico devido ao estado nervoso em que se encontravam. E neste agosto lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, as polícias civis do estado têm realizado campanhas de prevenção a esse tipo de violência. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, o número de denúncias aumentou. A violência contra as mulheres é considerada uma das principais formas de violação dos direitos humanos, sendo hoje um dos principais focos da luta pelos direitos das mulheres. O trabalho é incansável em busca do combate, mas os números não são satisfatórios. 2021, 2022, período de pandemia, no que a gente imaginava que os números iam crescer, eles deram uma leve subida e se mantiveram. Mas 2023 foi um ano de muito avanço em denúncias de violência contra a mulher. E 2024 eu acredito que se não manter 2023 vai superar. Mas afinal de contas, os números de denúncias estão maiores porque a violência aumentou ou porque as mulheres estão cada vez mais cientes do seu papel na sociedade e de seus direitos. A violência contra a mulher eu acho que ela sempre existiu. Só que a procura era mínima, o incentivo era mínimo e a falta também de informação, isso aí não vai dar em nada. Para que eu vou me desgastar? E realmente, antigamente, não dava em nada. Hoje nós temos a medida protetiva, tem o descumprimento de medida protetiva, que a gente dá muita importância para ele, e tem outros meios para fazer com que a lei seja aplicada. Então, eu acho que é um conjunto de situações. Discutir sobre violência doméstica e ter uma campanha específica para o combate é muito importante para projetar cada vez mais a mensagem. Então, quanto mais informada, mais encorajada essa mulher, e aí a gente conta com atendimento psicológico para ajudá-la a superar isso, mais chances de romper o ciclo e da denúncia ser feita e encaminhada até o final. Pois é, e a gente agora já está se despedindo. Estamos encerrando este TJS. Sinceramente, obrigado a você por ter nos acompanhado. Grande abraço e até a próxima!